Alberto pergunta se foi entre 9 e 10 horas da noite que Diná descobriu a verdade, e Otávio confirma que sim, enquanto Diná afirma que foi exatamente às 9 horas. Alberto comenta que Estela descreveu como Diná estava naquele momento e pergunta se isso de fato aconteceu. E Otávio ressalta que precisarão tomar cuidado com as duas. Dudu, após ligar para uma amiga, entrega o telefone para Diná e demonstra estar feliz. Na casa do mascarado, Carmen comenta com ele sobre Mauro, dizendo que para ela tudo terminou e que, espiritualmente falando, Mauro já não faz mais parte de sua vida, como se tivesse desencarnado para ela. O mascarado pega uma folha de papel e, sem pronunciar nenhuma palavra, escreve algo para que Carmen leia. Carmen confessa que conheceu Mauro em um momento difícil de sua vida e que ela mesma estava muito carente. Ela também revela que o verdadeiro amor da sua vida desapareceu sem deixar vestígios, que ambos pretendiam se casar e que eles se entendiam apenas com o olhar. Em seguida, Carmen revela o nome desse homem. Otávio conta a Alberto que terminou seu testamento, mas o que mais o preocupa no momento é que Tato está envolvido com a turma de Bia. Ele também comenta que gostaria de afastar Dudu de Glória, pois o menino vive implicando com ela por causa do irmão de Oquida. Alberto informa que passará na casa de Estela. Theo, em um momento de descontrole na casa de Lisa, começa a dizer que naquele lugar ninguém conversa com ninguém e menciona o fogo, dando a entender que está perdendo o controle novamente. Ele diz que vai se vingar de um por um, deixando Lisa bastante preocupada. Theo empurra Lisa e o tio de Sofia intervém, o que acaba gerando um clima muito tenso. Mas aos poucos, Theo volta ao normal e pergunta se aquilo aconteceu novamente. Agenor relembra que Theo empurrou Lisa. Zeca, Sofia e o tio dela vão embora depois do ocorrido. Theo menciona que no dia anterior teve momentos maravilhosos e se questiona por que aquilo voltou a acontecer. Agenor determina que, a partir daquele momento, Lisa está proibida de se encontrar com Theo, e o próprio Theo admite que compreende, reconhecendo que Agenor tem razão, já que Lisa é sua filha única. Lisa responde que depois eles conversam sobre isso. Theo acaba indo embora, após ouvir Agenor reclamando dele e fazendo uma lição de moral para Lisa. Em seguida, Lisa percebe que Theo foi embora e sai atrás dele. Ela corre até a casa de Josefa, diz que pegou um táxi e saiu de casa rapidamente, mas que não levou dinheiro. Josefa entrega uma quantia em dinheiro para Lisa. Ao voltar, Lisa pergunta se Theo está por lá e Josefa responde que ele não apareceu naquele dia. Lisa comenta que o surto aconteceu novamente e Josefa pergunta se não estava tudo bem. Lisa responde que sim e que aos poucos Theo foi ficando calado, mais quieto. Josefa pede para Lisa lembrar exatamente das palavras que ele disse. Lisa repete as frases que Theo pronunciou e Josefa pergunta como ele reagiu. Lisa garante que Theo a empurrou com raiva. Josefa então pede que ela preste atenção no que está dizendo e comenta que, pelo que ouviu, se não fosse Theo quem falou, seria Alexandre, pois as palavras fazem sentido no contexto de que o espírito de Alexandre costumava dizer. Lisa reflete e comenta que, de fato, Alexandre poderia ter dito aquilo, mas que ele já desencarnou. Raul chega em casa e pergunta se Andresa está lá. Andresa diz que precisa conversar, mas Raul afirma que está cansado e quer dormir. Ele entra no quarto e tira os sapatos, mas Andresa insiste, dizendo que a conversa é muito importante. Raul se recusa novamente. Lisa diz que não acredita muito em espíritos, e Josefa comenta que o espírito de Alexandre se manifestou durante a reunião espiritual conduzida por Alberto, sempre dizendo as mesmas palavras. Lisa pede para assistir a uma reunião, mesmo que sem participar, com a intenção de ajudar Theo, e afirma que irá sim. Andresa mostra uma peça íntima para Raul e pergunta o que aquilo significa. Ela afirma que ele sabe muito bem onde ela encontrou aquela peça, e Raul responde que não faz ideia. Andresa revela que encontrou no bolso da roupa dele. Raul pergunta como eles vão ficar a partir daquilo e pega a peça das mãos dela. Andresa diz que quer saber quem é a dona da peça e pergunta se Raul gosta dela, pedindo para que ele seja sincero. Raul permanece em silêncio. Andresa pergunta se ele está apaixonado pela outra mulher, e Raul afirma que não queria que Andresa descobrisse dessa maneira, mas confessa que tem sim outra mulher e que gosta muito dela. Andresa se emociona e Raul diz que está cansado. Ela pergunta do que ele está cansado, e Raul responde que se cansou das atitudes dela e do descaso, dizendo que ela passa o dia inteiro no hospital com a mãe.
Andresa rebate dizendo que a mãe está doente e por isso ela precisa se dividir. Raul pergunta o que ela pretende fazer e Andresa diz que conhece bem esse tipo de mulher e que vai esperar Raul criar juízo. Depois os dois conversam. Os meninos da turma de Bia fazem uma brincadeira perigosa e Bia comenta que eles vão acabar se machucando. Johnny faz uma aposta dizendo que o vencedor ficará com Bia, mas Tato responde que Bia não está em leilão. Estela diz estar muito preocupada com Bia e Alberto revela que Otávio também está preocupado com Tato. Estela comenta sobre o entusiasmo de Diná com o tratamento de Otávio. Alberto garante que Otávio nunca se sentiu tão amado em toda a sua vida e que viveu uma história bonita com Júlia. Estela pergunta como era Júlia e Alberto diz que ela era doce, calma, completamente o oposto de Diná. Estela afirma que Diná deve estar sendo uma verdadeira revolução na vida de Otávio. Alberto e Estela se abraçam. Maria chega em casa e Maroca pergunta se é Diná, mas Maria apenas sobe as escadas. Regina e Ismael se divertem no cassino. Bia e Tato tentam entrar em um cômodo da casa de Ismael, mas são impedidos. Maroca pergunta onde Diná esteve na noite anterior e Diná diz que não saiu. Maroca afirma que viu ela saindo. Maria observa assustada, mas Diná ignora o comentário. A amiga de Dudu chega à casa. Bia comenta com Ismael sobre a noite anterior e diz que tem algo sério para falar com ele, mas que os seguranças não permitiram que ela entrasse. Regina diz que Bia não é mais uma criança e Ismael observa em silêncio. Regina mente e inventa uma história para evitar dizer a verdade, e Bia acaba acreditando. De forma inesperada, Theo aparece na casa de Diná e pergunta o que Otávio está fazendo ali. Maroca observa que Theo está sujo e pergunta onde ele andou. Theo exige que Otávio se afaste de Diná e ela, por sua vez, pede para que Theo vá embora, mas ele revela que não é apenas Theo quem está ali. Alberto aparece e observa atentamente a direção, enquanto Theo, que aos poucos volta ao normal, pergunta o que está fazendo ali. E Diná explica com calma que ele chegou naquele estado sem que ninguém o tivesse levado até lá. Apenas surgiu naquela condição preocupante. Theo, ainda abalado, comenta que passou por mais uma crise intensa e desabafa dizendo que viver assim não é uma vida digna, expressando toda a sua angústia, enquanto Alberto tenta tranquilizá-lo com firmeza e empatia, afirmando com convicção que ele vai melhorar e que deve manter a esperança viva. Alberto observa que Theo parecia faminto e comenta que ele está provavelmente há bastante tempo sem se alimentar, algo que pode ter contribuído para seu mal-estar. Theo então relembra que havia tomado uma bebida na casa de Lisa, o que lhe causou uma forte dor de cabeça, tão intensa que ele acabou perdendo a consciência por completo, como se tivesse desligado do mundo ao seu redor. Alberto, ao escutar isso, deduz que isso pode explicar o estado de sujeira e desorientação em que Theo foi encontrado, e alerta que ele deve evitar totalmente qualquer tipo de bebida, mesmo que em pequenas quantidades. Preocupado com o bem-estar de Josefa, Alberto pede a Theo que telefone para ela a fim de tranquilizá-la e avisar que está tudo sob controle. Theo obedece e faz a ligação, dizendo que está na casa de Diná acompanhado de Alberto, e aproveita para esclarecer que entre ele e Lisa não aconteceu nada demais, garantindo que não há motivo para preocupações adicionais. Theo afirma que vai para casa tomar um banho e tentar descontrair um pouco, mas em seguida, no momento de introspecção, pergunta a Alberto onde será que ela andou esse tempo todo, demonstrando que ainda tem muitas dúvidas não resolvidas. Alberto aconselha que ele evite pensar nessas coisas, por enquanto, e foque em sua recuperação. Mesmo assim, Theo revela que não acredita sinceramente que vai se curar e manifesta o receio de um dia desligar para sempre, como se seu corpo fosse simplesmente deixar de funcionar de vez, e que isso possa acontecer a qualquer momento. Ele expressa o temor de ser internado em um hospital psiquiátrico, como se estivesse condenado a perder o controle da própria vida. Mas Alberto não permite que ele se entregue a esse tipo de pensamento e pede que seja positivo, que elimine o negativismo e concentre-se na esperança. Alberto reforça que Theo tem uma sessão marcada com o Dr. Fábio e que deve contar tudo a ele, sem esconder nenhum detalhe, pois é fundamental para o tratamento. Em outro lugar, Lisa conversa com Carmen e revela que Dona Josefa lhe falou coisas que a deixaram extremamente inquieta, a ponto de não conseguir dormir direito. Lisa começa a cogitar seriamente que, em vez de Theo, possa ser o espírito de Alexandra que está se manifestando, especialmente por meio das frases e comportamentos estranhos que Theo vem apresentando. Carmen, visivelmente abalada, concorda que Alexandre pode ter desencarnado carregando muito ódio e compartilha sua preocupação com o que ela chama de
de obsessão espiritual. Ela admite que sabe pouco sobre o assunto, mas recorda de uma ex-patroa que era médium e com quem aprendeu algumas coisas. Lisa diz que mesmo com Agenor tendo proibido seu contato com Theo e o ameaçado, ela chegou à conclusão de que o ama verdadeiramente e que deseja continuar com ele. Ela pede a Carmen que vá ao salão e invente alguma desculpa para Fátima, pois quer manter sigilo sobre tudo. Carmen aconselha Lisa a manter-se calma e tranquila quando for à casa de Alberto e que, se necessário, reze. Lisa concorda e a abraça, agradecendo o apoio. De volta à casa de Josefa, Alberto questiona se Theo está seguindo corretamente o tratamento, e Theo garante que sim, inclusive tomando os remédios prescritos. Alberto então comenta que o quadro clínico de Theo se encaixa nos sintomas de epilepsia, o que pode explicar alguns de seus episódios. Josefa atende a porta e recebe Lisa, que entra, cumprimenta Alberto e beija Theo com carinho. Josefa orienta que Theo não deve mais ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica até estar completamente restabelecido, mas Theo afirma que não bebeu praticamente nada, e Lisa confirma que ele tomou apenas um gole. Josefa pergunta se Lisa já tomou uma decisão, e Lisa responde que vai sim participar da reunião espiritual. Josefa ressalta que só pessoas boas participam das reuniões com Alberto. Lisa admite que não pode afirmar com certeza que acredita, mas irá com o coração aberto, com o objetivo de ajudar Theo. Theo, curioso, pergunta para onde estão levando Lisa, demonstrando interesse. E Josefa inventa que Alberto as convidou para almoçar. Theo então diz que amanhã verá Lisa, mas ela responde que seu pai está muito bravo e que só depois de amanhã poderá fazer uma ligação para ele. Na pensão, Agenor chega e é recebido por Sininha, que o convida para almoçar, mas ele recusa, dizendo que não quer incomodar. Sininha relembra o momento em que Zeca disse que seria famoso, e Naná comenta que sempre sonhou em ser artista, enquanto o pai e Sofia a levam embora. Agenor então diz a Sininha que precisa conversar e pede conselhos sinceros, aproximando-se dela para revelar que está apaixonado e quer saber o que fazer para conquistar uma mulher. Sininha, sorrindo, explica que o segredo está em flores e bilhetes românticos, afirmando que não existe mulher que não se derreta com gestos de carinho. Depois, ela deixa Fátima com Agenor e vai até Tibério, dizendo que preparou arroz doce como sobremesa. Agenor comenta que estava tendo uma conversa séria com Sininha, e ela o leva para a cozinha. Sentado à mesa, Agenor escreve enquanto Sininha dita uma carta cheia de elogios sinceros a Fátima, destacando suas qualidades e beleza. Enquanto isso, Andresa e Raul jantam juntos. Andresa pede a Francisca que prepare um jantar especial para ela, e em seguida se retira. Raul, incomodado com a frieza com que está sendo tratado, pergunta a Francisca o que está acontecendo, mas ela responde que não sabe o que dizer e sai. Em outra parte da cidade, Mauro se encontra com Theo e diz estar muito preocupado com o projeto do mini-shopping, mencionando que as obras já começaram. Theo decide averiguar a situação e telefona para o cliente, que informa que soube, através de Tainá, que Theo fecharia o escritório. Surpreso e decepcionado, Theo conclui que foi traído por alguém de dentro da sua equipe. Raul então lembra que havia avisado Theo, mas que ele não quis ouvir. Mauro se defende, afirmando que pode ser muitas coisas, menos um traidor, mas Raul o acusa diretamente de ter roubado o projeto. Theo acrescenta que Tainá informou ao cliente que ele fecharia o escritório e levou seu projeto mais importante. Mauro, incrédulo, diz que não acredita que Tainá tenha feito isso. Raul lembra que é preciso ter provas antes de acusar alguém, mas Theo insiste que Tainá levou sua clientela. Raul admite que ele mesmo repassou os projetos para ela e se diz um idiota por isso, prometendo que Tainá pagará caro. Na fazenda de Dona Guiomar, todos chegam animados. Maria troca olhares discretos com Tonho, enquanto Maroca comenta com Otávio que Zulmira, além de professora, também é uma cozinheira talentosa. Maroca também critica Diná, dizendo que ela não pensa nas consequências dos próprios atos e que Estela irá atrás dela. Otávio, apesar disso, expressa sua admiração por Diná, elogia suas qualidades e lamenta que seus caminhos tenham se cruzado tarde demais. Maroca revela que considera Diná seu porto seguro. Maria avisa que vai dar uma volta e leva Pati e Dudu com ela. Enquanto isso, Bia e sua turma se divertem dançando. Uma mulher aparece de repente, acusando Ismael de ter destruído sua casa e seu marido, prometendo que ele pagará pelo que fez. Ela encara Bia e diz que com um pai como aquele, sua vida já começa mal. Ismael ri da situação e Bia questiona sobre o que fez aquela mulher.
mas ele inventa mais uma desculpa. Regina comenta que quando o assunto é dinheiro, algumas mulheres enlouquecem. Diná pede para passear de trator com Otávio. Estela quer esperar que os dois voltem, mas acaba aceitando jogar algo com Zulmira. Enquanto isso, Diná acende algumas velas e ela e Otávio se beijam, desfrutando de um momento especial e íntimo juntos.